Porque assim, ó, tem uma passagem muito legal que eu vi o Mário Sérgio Cortella falando uma vez, né? Que é um cara que a gente gosta e tal. Ele falou assim, quando você conversa com Deus, é teologia. Quando Deus responde, é psiquiatria. Como saber que eu tô falando com Deus e aquilo que eu tô ouvindo, sentindo, percebendo é Ele e não os meus pensamentos, e não o meu viés? Isso é muito bom. Eu tenho um vídeo na internet que é 8 formas que Deus fala. Na verdade, são inúmeros, né? Caraca, meu, que... Eu não... Caraca, Depois, 8 assim, formas? 8 formas que Deus fala. Uau. Então, a primeira coisa que eu falo nesse vídeo, depois vocês procuram e Legal. insistam, é: Deus nunca vai falar algo que não esteja escrito. Deus nunca vai falar algo que já não esteja escrito. Porque ele já revelou a mente dele na Bíblia. Okay. Então, vamos supor, eu sou casado, pai de 4 filhos. Aí alguém me manda uma mensagem divina, um cafezinho, uma mensagem celestial. Olha, Deus mandou você separar da sua esposa e casar com aquela ali. Eu não preciso nem ter dúvidas que não é Deus, porque está escrito que Deus preserva a família. Ele odeia o divórcio, ele permite o divórcio, mas ele odeia. Então ele não faria isso. Exatamente, é uma coisa que Deus jamais faria, mas ele permite. Aí a Bíblia diz, por que Deus permite? Por causa da dureza de coração. Existem pessoas que não sabem lidar com as outras, existem pessoas que estão debaixo de violência, existem pessoas que estão... A dureza de coração do ser humano levou ao divórcio, mas Deus odeia. Por que Deus odeia? Porque ele não criou o ser humano para isso. Então você está dizendo aqui que aquela pessoa que diz, eu recebi um chamado para separar e casar com uma outra pessoa, eu já vi isso acontecer, inclusive na internet, não é isso. Biblicamente, não. Caraca, então, claro que não. Mas aí rolou uma histeria. Mas não é o que eu acho, é o que está escrito. Gente, ó, é o que está escrito. É o que está escrito. O que eu acho não importa, eu sempre falo e isso. Tu segue sou eu? O que está escrito. É o que está escrito. Então, assim, Deus nunca vai falar o que já não esteja escrito. Ponto número 1. Aí tem outros pontos, as formas que Deus fala. Deus pode falar através de sonhos, visões, através de pessoas, que hoje a gente chama de profetas. Isso já aconteceu muito comigo. Falou contigo ou foi você que... Não. Alguém falar comigo, ó. Em 2 anos vai acontecer tal coisa, irmão, acontecer. Mas como que diferencia, Brunet? Aí é fé, não tem... Aí é intimidade, né? É fé. Então, tipo assim, ó, eu escuto e guardo no coração. Eu não saio agindo em cima daquilo. Legal, se é Deus, você guarda... Se é Deus, vai ter confirmação. É um tijolinho. É isso aí. Então, mas conhecer a Bíblia e orar todo dia é a melhor forma de você entender a voz de Deus. Como é que você começa a ter clareza da voz de Deus? Boa. A voz que você escuta todo dia é a voz que você reconhece. Quando alguém te liga e fala, alô, Joel, você tem que perguntar quem é, já não é alguém da tua intimidade. Porque se for a tua esposa te ligando ou o teu filho, você fala, oi, filhão, na hora. Então, a voz que você escuta todo dia é a voz que você reconhece. As pessoas só querem recorrer a Deus quando estão na pindaíba, estão na pior. Como é que vai reconhecer no dia normal a voz dele? É difícil. Então, eu procuro alimentar todos os dias esse meu relacionamento com o divino, com as coisas espirituais, para, nos momentos bons ou nos momentos ruins, eu reconhecer os direcionamentos dele. Então, assim, o ser humano ele não sabe viver. Por isso, as pessoas estão vivendo do jeito que estão vivendo. Eu adoro quando você fala esse tema. Vai, aprofunda nesse assunto. Porque eu gosto muito desse teu papo. As pessoas não sabem viver. Elas não sabem o que querem de verdade. Elas vão para a guerra com arma que não serve. Sabia que, por exemplo, Constantinopla foi atacado antes da queda do último Constantino XI, foi atacada 13 vezes por impérios diferentes. Constantinopla hoje é qual? Istambul. Tá. E foi o último... a última grande possessão do Império Romano. Ok. Então, Constantino XI estava governando, foi o último imperador de Roma, Constantinopla resistiu 13 ataques. As muralhas eram intransponíveis. Era muito difícil invadir Constantinopla. 13 impérios falharam. Mas o Império Otomano, na mão de Maomé II, invadiu Constantinopla. Conseguiu, tomou. Por um motivo. Maomé II teve a inteligência de falar o seguinte: o que adianta eu ir lutar contra muro com arco e flecha? O que adianta eu lutar contra muro com espadinha?
Eu preciso da arma certa. Caraca, que animal. Ele foi atrás do maior engenheiro de canhões na época e mandou construir um canhão que não existia, chamado Basílica. Ele constrói esse canhão e com esse canhão, depois de semanas e semanas e semanas de bombardeio, ele consegue destruir os muros, além de outras técnicas que ele usou. Então não adianta você ir para a guerra certa com as armas erradas. Vamos para a Bíblia. Rei Davi. Okay. Davi era um pastorzinho de ovelhas. O pai dele fala assim, Davi, deixa as ovelhas aí e vai lá para a guerra. Tá tendo uma guerra entre Israel e os filisteus. Os irmãos de Davi faziam parte do exército de Israel. Davi era pastorzinho de ovelhas, estava longe de ser rei ainda. Era um plebeu. Vai lá na frente de batalha, leva queijo para os comandantes, né, para agradar os capitães, e pão para os seus irmãos. Aí ele vai lá de entregador de Uber Eats, né, de iFood, entregar o lanche. Quando chega lá, ele vê um gigante de 3 metros de altura, Golias, afrontando o exército de Israel. E Golias fala assim, manda um homem para me enfrentar. Um homem. Israel não tem um homem que me enfrente, vocês são tudo covardes. E ficava afrontando o exército de Israel. Davi chega pro pessoal e fala o seguinte, o que está acontecendo aí? Ele falou assim, o filisteu está afrontando a gente já há dias. Ele falou, o que vão dar para quem derrubar esse cara aí? Quando ele pergunta isso, ele já está mostrando o seguinte, eu tenho coragem, intenção e alguma estratégia para derrubar esse cara. Senão eu nem faria essa pergunta. O que vão dar? Ele tinha mais ou menos 16, 17 anos. Uhum. O que vão dar para quem derrubar esse cara? Aí falou assim, olha, conversa com o rei. Rei, o que vão dar? Aí o rei na época era Saul. Falou assim, olha, vou dar a mão da minha filha para casar. Ele falou, pô, deixa de ser plebeu, viro nobre de um dia para o outro. Vou encher de riqueza, deixa de ser pobre, viro rico. E vou isentar a casa do pai de impostos de Israel. Naquela época os impostos de Israel eram quase 40%. Ele falou, pô, vou honrar meu pai e minha mãe tirando os impostos, quer saber? Vamos fazer isso. Eu vou derrubar. Aí Saul falou, tá bom, toma, bota a minha armadura, melhor armadura que tem a do rei, toma aqui a minha espada. Aí Saul coloca a armadura, coloca a espada e fala assim, não vai dar, tira isso de mim. Com essa armadura, com essa arma eu não venço essa guerra. Vou ficar lento. Eu vou ficar lento, espadinha com um cara de 3 metros não vai dar, deixa eu sem nada. Ele sem nada foi com uma funda, com um estilingue. Foi pra frente do gigante. Ele já estava acostumado a defender as ovelhas com aquele estilingue. Exato. A Bíblia diz que ele já tinha matado um urso e um leão. Ele já tinha experiência de guerra, não com o ser humano, mas com o bicho. Ele derruba Golias com uma pedra. Pum, na testa do cara. Ou seja, um gigante que era impossível vencer na espada, ele derrubou com estilingue. Ou seja, a arma que você leva determina a vitória da guerra. As pessoas vão para o casamento com a arma errada, vão para o trabalho para abrir seu negócio com a arma errada, montam relacionamentos com a arma errada e acham que vão vencer a guerra. Por isso que as pessoas perdem tudo na vida. Estão sempre com as armas erradas. Por isso que elas tentam, não conseguem. Bota a culpa no pai que abandonou, no governo que mudou, não sei o quê. Bota a culpa em todo mundo. Nunca é nela que está com a arma errada. Uhum. Então eu fui aprendendo ao longo da vida que você manter sua identidade, que é o nosso primeiro papo, importantíssimo. Você está com a arma certa na guerra certa. Importantíssimo. Senão você não consegue prosperar naquilo que você empreende. Você não faz história. Ou seja, aquilo ali fez com que Davi deixasse de ser pastorzinho de ovelhas num dia e virasse capitão do exército de Israel no outro dia. A promoção é muito rápido para quem sabe quem é e para quem usa a arma certa. Caraca, isso é animal. A promoção é rápida, ou seja, você corta muitos anos de processo quando você, sabendo quem é você, por exemplo, Davi tinha um senso de identidade muito forte para falar, deixa que eu derrubo o gigante. Ele sabia que era um homem de guerra. Ele sabia que era um homem de guerra. Tanto que quando Saul, o rei, depois começa a ficar perturbado de espírito, ele fala o seguinte, eu preciso de alguém que toque harpa. Olha que coisa interessante isso aqui, cara. Preciso de alguém que toque harpa para aliviar meu espírito. Aí um servo do palácio levanta a mão e fala, rei, eu conheço um garoto, quando eu venho andando da minha casa pro palácio, eu passo sempre em frente a um curral, ele tá cuidando de ovelha, de bicho lá. Ó, ele se veste bem. Tá falando de Davi com 16 anos, mano. Uhum. Ele se veste bem, ele fala bem, ele é um homem de guerra. Ele é homem de guerra, ele toca bem a harpa e o Senhor é com ele. Ele dá 5 coisas que montaram o currículo de Davi para apresentá-lo ao rei.
Caraca, eu tô anotando aqui, ó. Veste bem, Veste bem, fala bem, fala bem. Homem- toca a harpa bem, que era o motivo pelo qual o rei queria alguém que tocasse harpa. Ele é um homem de guerra e o Senhor é com ele, ou seja, ele tem uma bênção divina diferente. Aí Saul, manda trazer esse garoto aqui. Conclusão, ele entra no palácio pela primeira vez e não sai mais. Ele vai virar rei daqui a um tempo. Vai ser perseguido, vai ter um processo difícil, mas vai virar rei. Ou seja, o seu currículo determina muito os palácios que você entra. E o currículo de Davi não envolvia nenhuma faculdade. Olha, ele é formado na Universidade Hebraica de Jerusalém. O currículo não é a sua formação acadêmica. É como as pessoas te veem. Opa, essa é boa. Como as pessoas te veem é o currículo que ela passa para os outros. Então, se você não tem senso de identidade, você não sabe quem você é e não luta com a arma certa, as pessoas vão comunicar erradamente quem você é, e seu currículo sempre vai ser fraco. Então, a porta do palácio sempre vai ficar fechada. Ou seja, o nível da sua preparação determina o nível do palácio que você entra. Ai, cara, que Só entra em palácio quem tem qualidade para estar diante de reis. Então a pessoa não desenvolveu nenhuma qualidade e não consegue entrar em palácio. Aí o que essa pessoa vira? O hater da internet. Já tá gastando dinheiro de novo, Joel? Já comprou relógio de novo, Joel? Vai viajar de novo? Tá na Disney? Vira o hater. Por quê? Ele não conseguiu o que você conseguiu. Porque você teve identidade e arma certa. Ele não. Então por que eu faço votos que todo mundo prospere? Para diminuir o ódio. Porque esse ódio que está no mundo, Muito bom. principalmente na internet, é pelos que não prosperaram. Você nunca viu um cara que prosperou atacando o outro. Não existe, não tem histórico disso. É verdade. Por isso que eu quero ajudar todo mundo. E quando eu digo prosperar, não é só financeiramente, não. Espiritualmente, na família. O cara não precisa nem ter dinheiro, mas se ele estiver bem na família, ele já não está perturbando os outros na internet. Porque ele tem filho para criar, tá bem casado, tá feliz, não fica lá xingando as pessoas na internet.